Olá, na aula de hoje, dando continuidade aos nossos estudos de geometria analítica, hoje vamos falar sobre pontos, no caso, o alinhamento entre esses pontos e o que ele gera, ok? Nosso tema aqui. Para começar, o logo da escola, nosso papel de parede de Descartes, pai da geometria analítica, e alguns conceitos, para a nossa imagem. Aqui, nós temos basicamente nosso assunto da aula de hoje, que é o alinhamento de três pontos, essa situação aqui, ou o desalinhamento. Desalinhamento dos mesmos três pontos. Então temos aqui nesse papelzinho de parede, nesse desenho, basicamente a síntese da nossa aula, onde a gente vai ver um alinhamento e o desalinhamento de três pontos. No caso, dá para perceber que o alinhamento mantém-se uma reta, que vai passar pelos três pontos ao mesmo tempo, e o seu desalinhamento dos três pontos, colocar desalinhados, vai gerar a figura geométrica muito recorrente do triângulo, independente da classificação do formato. Então, o alinhamento de três pontos mantém-se os três pontos sobre o mesmo segmento de reta, não necessariamente esse B ser no ponto médio entre A e C, mas os três pontos no mesmo segmento, e o desalinhamento vai gerar um triângulo. Vamos ver agora as situações possíveis para esse caso. Primeiro, podemos ter três pontos alinhados horizontalmente. Temos aqui o ponto A, ponto B e ponto C, alinhados de maneira horizontal, na horizontal, paralelo ao eixo X, que é o eixo das abscissas. E quando os três pontos estão paralelos, estão alinhados horizontalmente, estão paralelos ao eixo X, podemos concluir que, já no eixo Y, as três coordenadas vão ser iguais. Então, quando os três pontos estão alinhados horizontalmente, as três coordenadas verticais são iguais. O mesmo ocorre no seu inverso. Quando os três pontos A, B e C estão alinhados verticalmente, a coordenada x, que vai ser essa aqui, ela vai ser igual para os três pontos. XA igual a XB, que é igual a XC, certo? Em relação ao eixo Y das ordenadas. Então, essa é basicamente a mesma ideia. Quando os três pontos estão alinhados verticalmente, automaticamente os valores de x vão ser iguais, os valores horizontais vão ser iguais, ok? E temos o terceiro caso, que é o nosso foco. Quando esses três pontos estão alinhados, de modo que eles fiquem inclinados em relação aos eixos x e y, inclinados, ou seja, não está alinhado nem vertical, nem horizontal, ele está alinhado de modo inclinado em relação ao seu eixo x e y, certo? Está alinhado de modo inclinado, aqui. E quando isso ocorre, por consequência, considerando aqui as coordenadas de x e de y, isso denota que eu posso fechar eles de modo a obter, sei lá aqui bem direitinho, a obter três triângulos, ó. Não, dois triângulos, aqui, ó. Opa. Aqui um, aqui o outro triângulo. Logo, pela relação de lado e ângulo, eles são triângulos proporcionais. Então, quando eu tenho a relação de três pontos alinhados de modo inclinado, eu posso obter triângulos proporcionais. São esses.
independente se o y fosse mais em cima, esse aqui fosse triângulo menor ou inverso, ou até iguais, eles são proporcionais, esses triângulos. Logo, eles vão ter os mesmos ângulos, porém medidas diferentes. Essa relação desses triângulozinhos, no caso de um ponto até o outro e do outro ponto até o seguinte, que são os três, eles podem ser estabelecidos uma relação. Uma relação. Nessa relação vai ser a proporção do segmento AB com DB, com BC e EC, que seria esses segmentos aqui, nação lado, sua proporção. E quando eu desenvolvo esse segmento utilizando os pontos de coordenada, no caso AD vai ser XB menos XA, DB, YB menos YA, eu desenvolvo esse cálculo, eu chego na seguinte expressão. Isso aqui não é a matéria da aula, é só como chegamos na matéria da aula. Chego à seguinte expressão algébrica. E foi percebido que essa expressão algébrica, ela poderia ser escrita, pulando aqui a parte. A partir da proporção dos triângulos, gera-se essa expressão algébrica. E essa expressão algébrica, ela poderia ser escrita no formato de uma matriz, a partir do seu determinante. Porque quando eu calcular o determinante da matriz, eu vou obter justamente, pego matriz, vou obter justamente os mesmos valores da nossa expressão. Ou seja, foi observado que essa mesma expressão, a partir da proporção dos triângulos num segmento com 3 pontos alinhados, pode ser obtida também por uma matriz. E como seria escrita essa matriz? Como aqui, pela proporção que tenho só produtos de dois valores, de duas coordenadas, eu pegaria a terceira coluna, porque são 3 pontos, e para não afetar o cálculo, eu colocaria 1 e 1. Por quê? Porque esse 1 e 1, quando eu for multiplicar, fazendo a regra determinante, esse 1 não vai influenciar no nosso cálculo, ok? Por isso que é colocado esse 1 e 1. Observação. A recíproca da afirmação demonstrada é válida, ou seja, calculando essa matriz e igualando a zero, podemos colocar como valores da matriz as coordenadas do ponto A, B e C. Basicamente, vou ter isso aqui na matriz. Ponto A, B e C. Que seriam justamente as coordenadas de A, XA, YA, XB, YB, XC, YC. Como eu falei, esse 1 e 1, porque não vai afetar o cálculo e vai continuar mantendo essa matriz como uma matriz quadrada de ordem 3, de 3 linhas por 3 colunas. Ok? Então, o que a gente viu? Que pegando os 3 pontos alinhados, evidenciando os dois triângulos formados, eles têm uma relação de proporção dos triângulos. E quando eu desenvolvo esse cálculo, triângulos, eu chego à seguinte expressão algébrica, que também pode ser escrito na forma de matriz, ok? Essa matriz vai usar o quê? Ela vai usar as coordenadas dos pontos, como valores para a matriz, as coordenadas dos pontos A, B e C. Certo? Aí, podemos concluir que o alinhamento de 3 pontos pode ser determinado, isso aqui é a nossa aula mesmo, aplicando o cálculo de determinante de matriz de ordem 3. Ao calcular o determinante da matriz construída, utilizando as coordenadas dos pontos, como a gente viu anteriormente, vamos usar as coordenadas dos pontos como valores para a matriz, e encontrando o valor igual a zero. Por que igual a zero? Porque, no caso, quando o meu valor do meu determinante for igual a zero, eu vou entender que os 3 pontos são colineares. O que é colineares? São alinhados. Colineares e alinhados, é a mesma coisa. Observe os pontos. Então, pronto, aqui estão as coordenadas do gráfico, os 3 pontos alinhados. E para me ver se elas estão alinhadas, caso, eu teria que aplicar o nosso determinante de matriz. XA, YA, 1, XB, YB, 1, XC, YC e 1.
Vamos agora ao cálculo determinante. Que é a mesma coisa, questão da matriz. Para calcular o determinante da matriz, aplicamos a regra de Sarri, ou Sarros no português, Sarri na língua natural da pessoa. Aí temos, repetir a primeira linha, repetir a primeira coluna, a segunda coluna, depois fazer aquela relaçãozinha que a gente vê no segundo ano, de a multiplicação na linha, subindo e descendo, para determinar o valor. Seria que é o cálculo genérico, certo? Caso, aí a partir daí temos a nossa conclusão. Nossa conclusão, que a gente já falou. Caso o determinante, a nossa resposta, determinante aqui da matriz, for igual a zero, os pontos estão alinhados. Caso o contrário, não for igual a zero, os pontos não estão alinhados. E automaticamente, quando esses pontos não estão alinhados, eles vão gerar um triângulo. Então, os 3 pontos, voltando ao slide, eles podem estar alinhados ou podem estar desalinhados. Quando há um desalinhamento, automaticamente gera-se um triângulo. Beleza? Vamos agora ver isso de maneira mais prática, ok? Com um exemplo bem prático. Temos aqui 3 pontos e não temos o auxílio do plano cartesiano. Vamos verificar se está alinhado apenas com o cálculo do determinante de matriz, sem auxílio do plano. Então, o que a gente faz? Vamos relembrar nossa fórmula. Nossa fórmula é xa, ya, 1, xb, yb, 1, xc, yc, 1. Isso aqui tem que dar o quê? Para estar alinhado? 0. Substituindo os valores agora, vou fazer aqui em outra cor. Vamos teremos isso. XA, YA são os valores de A. XA, YA, 2 e 5. E o terceiro ponto seria 1. Depois, X e Y, 3 e 7. Depois, 5 e 11. Aí, pela maneira normal, a gente repetir as 2 primeiras colunas e fazer o cálculo, multiplicando pelas setas, assim. Porém, eu vou mostrar uma maneira um pouco mais rápida de fazer o mesmo cálculo, que seria esse mesmo cálculo aqui que a gente teria feito, cálculo determinante, certo? Como seria essa outra maneira? Vamos lá. Vamos fazer assim, bonitinho. Seria assim, ou na nossa outra maneira. Como é nossa outra maneira? Vamos lá. Nossa outra maneira vai ser assim. Eu vou considerar de maneira genérica aqui o ponto A, ponto B, ponto C, e vou ter uma quarta linha considerando o ponto A. Novamente, o ponto A se repete. E as minhas coordenadas seriam XA, YA, sem um 1, porque multiplicado por 1 não influencia, XB, YB, XC, YC, e repetindo, como eu começo eu termino, XA, YA. Aí, a partir daqui, dessa nova simplificação do cálculo, eu posso calcular de maneira mais rápida o nosso determinante de matriz. Fazendo com números essa nossa nova maneira. Ponto A, 2 e 5. Ponto B, 5, horrível. Ponto B, 3 e 7. Ponto C, 5 e 11. Ponto A novamente, porque eu começo com A e termino com A. Ponto A, 2 e 5. Aí volta para aquela mesma regra. Eu estou descendo e multiplicando. A partir daqui, eu vou criar o primeiro membro, a primeira parte do cálculo, que vai ser as setas descendo, os primeiros 3 produtos. Então, eu estou descendo. Aí eu vou ter 2 mais 5, 2 vezes 7, mais da fórmula, porque eu vou somar as multiplicações. Lembrando o ano passado de determinante, 3 vezes 11, eu vou multiplicar por linha, mais da fórmula 5 vezes 5. Aí eu vou ter a primeira parte pela fórmula menos a segunda. Essas 3 diagonais menos as outras diagonais. Essa é a segunda parte. Se essa diagonal fazer aqui de outra cor, vou fazer aqui de...
verde. Aqui vai ser subindo. Daí eu vou ter... Deixa eu apagar aqui, fica até melhor. Essa aqui é descendo. Vou apagar as setas que eu fiz descendo. E a segunda parte eu vou fazer subindo. Ok? Vamos lá. Subindo. 2 para o 11, 5 para o 7 e 3 para o 5. Isso aqui vai ser multiplicado, os valores, no caso, 2 vezes 11. Posso começar de cima ou de baixo, contanto que eu siga a orientação da reta, o resultado vai dar o mesmo. Mais, vamos lá, 5 vezes 7, mais 3 vezes 5. Fecha parênteses. Eu vou ter a primeira parte do cálculo, sempre primeira parte, menos da fórmula, a segunda parte. Nesse caso, como as coordenadas são todas positivas e o cálculo vai ser bem simples, vamos fazer logo o cálculo direto. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro multiplica, depois soma. Primeiro multiplica cada parte, depois soma. Então vamos ter o quê? 2 vezes 7, 14, mais 3 vezes 11, 33, mais 5 vezes 5, 25. Menos da fórmula, menos tudo que vem após o sinal, no caso tudo está dentro de parênteses. 2 vezes 7, 22, mais 5 vezes 7, 35, mais 3 vezes 5, 15. Lembrando o sinal de menos entre eles, vamos lá. Somando tudo que está dentro do parênteses, vamos ter 14 mais 33 mais 25. 14 mais 33, 30, 47. 47 mais 25, 72. E aqui vamos ter 35 mais 15, 50. Mais 22, 72. Logo, o nosso determinante vai ser o quê? 72 menos 72. Ou seja, nosso resultado vai dar 0. E se nossa resposta for igual a 0, eu vou concluir que os 3 pontos da questão, ponto A, B e C, vamos ter se estão alinhados? Sim. Os pontos estão alinhados. Se a resposta for 0 do nosso determinante, automaticamente esses pontos eles vão estar alinhados, ok? Então, aplica o cálculo de determinante. A gente vê isso aqui embaixo de modo mais simples. Coloca os 3 pontos, repete a linha do primeiro ponto, que é o ponto A, 2 e 5. Calcula determinante, primeira parte, menos da fórmula, a segunda parte. Multiplica e soma, vou obter 72 e 72, subtraindo a diferença de um pelo outro, 72 menos 72, 0. Se o nosso resultado deu 0, eu vou entender que esses pontos estão sim alinhados, ok? Essa é a nossa ideia. Vamos agora para mais um exemplo. Vamos pegar agora, vamos ver agora números negativos, como coordenadas para os 3 pontos. Vou fazer logo direto. Eu sei que vai ser A, B, C e o A de novo. Então, vamos pegar logo os valores. Então, vai ser 2 e 1, 0 e menos 3, menos 2 e menos 7. Aí, volta para as coordenadas de cima, que são novamente 2 e 1. Vamos ter a primeira parte menos a segunda parte. Vai ser essa daqui, menos a outra, vamos lá. Primeira parte vai ser o quê? Vamos fazer logo direto agora, que já vimos o primeiro exemplo. 2 vezes 3, 6. Se tem o sinal de menos na multiplicação dos dois números, esses números ligados pelas setas são multiplicados. Se tem o sinal de menos, fica menos. 2 vezes 3, 6. 6 mais... Aí tem mais com menos, menos 6. Então, 2 vezes 3, 6, sinal de menos fica menos. Aqui temos 0 vezes 7. 0 vezes 7, ou qualquer valor vezes 0, vai dar 0. E o sinal? Não tem sinal, bota mais, não vai influenciar. Se fosse menos também não mudaria, no caso do 0, claro. E aqui nós temos 2 vezes 1, 2. Se tem um sinal de menos em um dos dois números, vai ficar menos. Ah, se tivesse 2 sinais de menos, ficaria menos com menos, mais. Como só tem um sinal de menos, 2 vezes 1, 2, menos 2. Agora, o oposto, estamos descendo, agora vamos subir. Deixa eu
Vou apagar aqui a seta. Subindo agora. Vamos ter. Pode começar de cima ou de baixo, não muda nada. 2 vezes 7, 14. Só que o 7 ele é negativo. Então, 2 vezes 7, 14. Menos 14, por causa do sinal do 7. Agora sim, um exemplo que eu queria falar. Eu tenho os dois negativos, dois valores que são ligados pela seta e que se multiplicam. Dois valores que se multiplicam são negativos. 2 vezes 3, sei que é 6. Só que tem o menos do 2 e o menos do 3. Menos por menos, relação de regra de sinais. Então, vou ter mais. E aqui 0 vezes 1 é 0. Esse 0 não importa, vou colocar até de modo positivo. Lembra que esse menos é da fórmula. Vou ter a primeira parte do cálculo menos a segunda parte do cálculo. Zero não conta. Vamos logo... A gente colocou só para constar. Zero não conta. Então, vamos ter o quê? Menos 6, menos 2, ó. Aqui vamos ter o quê? Números negativos. Não estão se multiplicando, é só menos 6, menos 2. Nesse caso, vamos considerar a regra de sinal de sinais iguais. Sinais iguais, soma e repete o sinal, dá menos 8. Aqui temos menos 14 mais 6. Sinais iguais aqui, aqui sinais diferentes. Sinais diferentes, o que é que a gente faz? Maior menos o menor, que vai dar também o 8. E coloca o sinal do maior. Tem o 14, tem o 6, o maior valor é o do 14. Então, bota o sinal do 14 que é menos. Logo, o nosso determinante, ele vai ser o quê? Ele vai ser menos 8, da primeira parte. E a segunda parte tem o menos da fórmula, ó, vai ter o menos do próprio número. Então, se eu tenho menos e menos, automaticamente eu vou ter mais. Menos 8 mais 8, o que vai gerar como resultado para o nosso determinante, o número 0, e a conclusão de que esses 3 pontos citados na questão, eles vão estar, ou melhor, estão alinhados. Por que eles estão alinhados? Porque nosso resultado ele foi 0. E toda vez que o resultado for 0, eu vou concluir que esses mesmos pontos estão alinhados, ok? Vamos agora a um caso um pouco mais particular. Por quê? Porque a gente já viu que quando o determinante dá 0, a resposta é 0, está alinhado. Quando a resposta não der 0, está desalinhado. Porém, ao caso da gente fazer um cálculo, não para verificar se está alinhado ou desalinhado, mas a gente colocar um valor específico para dar exatamente um alinhamento ou um desalinhamento. O que seria isso? Vamos lá. Qual o valor de W faz com que os pontos, aí tem aqui os pontos, incluindo W, ó, ponto A, ponto B, ponto C, estejam alinhados? O que é que isso quer dizer? Que qual o valor de W para que nossa matriz, nosso determinante de matriz, que é esse, para que ele dê exatamente 0, para que ele dê 0. Não é eu estou verificando, não, ele vai ter que dar 0, como se fosse uma equação, tipo x mais 5 dá igual a 0. O valor que eu atribuir à letra vai ter que dar igualdade, vai ter que ficar igual a 0, certo? Não é como se fosse uma equação. Vou atribuir um valor. Como é que eu farei isso? Ora, vamos lá. Primeiro ponto, A é 1 em W, então aqui eu vou ter a bendita letra. Aí depois, B, menos 1 e 3. C, 3 e 1. E aqui eu vou repetir novamente a letra. Aqui é a linha de cima, 1 em W. O que foi que eu fiz? Eu estou repetindo a linha de cima, beleza? Estou repetindo ela. O que acontece agora? Multiplica daquele jeito que a gente aprendeu mesmo. Primeiro os 3 assim. Vamos obter a primeira parte da conta. Ah, mas tem letra. Não se preocupe não. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Sinal de quê? Menos, porque tem um menos. E 3 com W é 3 vezes W. No caso, 3W mesmo. E o sinal, se não tem, é positivo. Fecha parênteses, menos. Eu vou ter agora, voltando. Vou fazer aqui de amarelo. Vamos ter 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Se não tem sinal, é mais. E 1 vezes W, menos W.
certo? Menos 1 vezes W, menos W. Aí fecha parênteses, lembra essa parte de preto da fórmula. E aqui como é que eu vou fazer? Como eu não vou misturar número com letra, eu não sei ainda o valor da letra, eu vou fazer só do número, ó, e repete a letra. Então eu vou ter o quê? 3 menos 1, 2, mais 3W, fecha parênteses, menos da fórmula, 1 mais 9, 10, menos W. E aqui vai ficar uma consideração importante. Quando eu estou trabalhando com número, tipo questões anteriores que nem essa, eu faço a conta de cada lado e depois considero o sinal de menos da fórmula. Porém, agora eu estou trabalhando... Vou encontrar aqui. Opa. Pronto. Agora eu estou trabalhando com letra. Nesse caso é assim. Quando eu estiver trabalhando com letra, faço o cálculo que der para me fazer. Quando ficar número e letra, que eu não posso juntar, o que é que eu faço? Eu faço isso aqui. Eu vou pegar a primeira parte, vou repetir a primeira parte, repete. Em relação à segunda parte, a gente não repete, a gente inverte. O que é se inverte? Vamos lá. Esse inverte, eu estou querendo dizer que é para inverter o sinal. Por que inverter o sinal? Porque esse meu sinal de menos da fórmula aqui, ó, ele vai trocar o sinal dos valores que estão no segundo parênteses. Esse sinal de menos da fórmula vai trocar, inverter o sinal dos valores que estão após o parênteses. Por quê? Porque o sinal de menos, aqui no meio, ele vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses de cada vez. Então, essa primeira parte repete. 2 mais 3W, aqui vai ficar o quê? Se não tem nada, é mais. Mais por menos, menos 10. Menos por menos, mais W. Aí eu vou agrupar, organizar algebricamente, letra com letra e número com número. Vai ficar 3W mais W. E vai ficar o quê? Menos 10. Esse 2 estava aqui no comecinho, não tem sinal, é mais. Fica mais 2, porque eu não mudei de lado, eu estou só organizando ainda. E quando eu continuar aqui, eu vou ter, minha expressão vai ficar como 3W mais W, 4W, menos 10 mais 2, dá menos 8. Esse foi o valor do meu determinante. Então, meu determinante, eu cheguei na seguinte expressão. Isso é o valor, é o determinante. Vamos lá. Só que a questão ela não quer o determinante. O que é que a nossa questão pede? Ela quer o valor da letra para que os pontos estejam alinhados. E quando é que esses pontos estão alinhados? Esses pontos estão alinhados quando a nossa resposta, quando o nosso determinante é igual a quanto? A 0. Então, nossa expressão aqui, 4W menos 8, ela tem que ser igual a quanto? A 0. 4W menos 8, ó, dá para ver que ela é a nossa resposta. E nossa resposta tem que ser 0. Logo, desenvolvendo esse cálculo, igualando a 0, criando uma equação, vamos ter o quê? 4W igual. 4W igual. Esse menos 8, agora sim ele vai mudar de lado. E quando mudar de lado, automaticamente vai mudar o sinal. Tá? Menos 8 passa mais 8. Como eu quero a letra, W igual a 8. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. E o nosso W vai ser igual a quanto? 2. Essa é a nossa resposta. Esses três pontos aqui, A, B e C, vão estar alinhados quando o valor que está faltando na letra, quando ela for 2. Quando ela for 2, esse valor aqui vai estar alinhado. Esses três pontos vão estar alinhados. Caso contrário, eles não vão estar alinhados. Okay? Essa questão é um pouco diferente em relação ao alinhamento, que a questão está querendo que eu descubra, que eu encontre um valor que alinhe automaticamente, sem ter que verificar para alinhar mesmo, forçar o alinhamento desses três pontos, uma coordenada que falta, certo? Agora que vimos exemplos de alinhamento, de como verificar se está alinhado, com números positivos e negativos, como encontrar um valor que alinhe, que force um alinhamento automático e tudo mais, vamos voltar um pouco para o início da aula, no slide ilustrativo. Volta. Aqui vimos o quê? Relembrando aqui nossa ideia, que três pontos podem estar alinhados quando a resposta, quando o nosso determinante
for 0, deixa eu ver aqui, está aparecendo, tá até feito, de novo. 3 números podem estar alinhados, aqui é uma cor bem suave, quando o nosso determinante for 0, e quando o nosso determinante for qualquer valor diferente de 0, isso vai gerar um triângulo. E é nisso agora que a gente vai focar. Vamos lá. Aqui. É a área do triângulo pelos seus vértices. Vamos determinar a área do triângulo de um ponto de vista da geometria analítica, ou seja, vamos pegar as informações que a gente trabalhou, que a gente aprendeu a encontrar hoje, para calcular a área de um triângulo. Assim, considere 3 pontos quaisquer não colineares, lembrando, colinear é alinhado, então no caso, os 3 pontos têm que ser não colineares, têm que ser não alinhados, ponto A, B e C, suas coordenadas. Com esses pontos não colineares, ou seja, não estão na mesma reta, eles determinam um triângulo. E a área desse triângulo pode ser dada por 1/2 do determinante. Por quê? Porque esse nosso determinante, lembrando a questão da proporção dos triângulos lá, que é esse triângulo lá do começo, eles vêm dessa medida aqui, ó, entre xa, xb menos xa, xc, ya. Então, a partir daqui dessas medidas, eu vou ter tipo formato de um quadrilátero. Então, para calcular a área do triângulo, eu vou lembrar que na fórmula normal, eu sei que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Como eu estou trabalhando com o eventual quadrilátero, quando eu fecho aqui as medidas, eu vou pegar nossa resposta, nosso cálculo, que é o determinante, e vou dividir por 2. Então, nossa área basicamente vai ser o quê? Determinante dividido por 2. Só que esse determinante tem que estar em módulo. Por quê? Porque não tem área negativa. A área não pode ser negativa. Não pode ser negativa. Então, nossa resposta também não pode ser negativa. Beleza? Então, uma é consequência da outra. Quando os 3 pontos não estiverem alinhados, quando não der 0, vai gerar triângulo. E quando eu faço esse cálculo que não dá 0, esse teste que não dá 0, eu posso calcular também a área, fazendo o quê? Pegando a resposta, que não vai ser 0, e aplicando a seguinte fórmula. A área é igual ao meio, que é metade do determinante. E a matriz é a mesma matriz, ok? Vamos entender melhor isso agora com um exemplo. Vou passar para cá. Pronto. Vamos entender melhor com um exemplo. Em geral, a questão dá 3 pontos, e em geral a gente ia procurar o quê? A gente ia fazer o quê? Ia testar se os 3 pontos estão alinhados. Mas aqui a questão está dizendo, determine a área do triângulo. Se vai ter área do triângulo, possivelmente os 3 pontos vão estar desalinhados. Se der 0, então a área do triângulo é 0. Porém, isso é difícil, em geral vai ter algum valor diferente de 0. Vamos fazer a mesma coisa de sempre, mesma coisa, ó. 2 e 2, menos 3 e menos 1, menos 3 e 1, repete o 2 e 2, para calcular o determinante. Em seguida, substitui o valor, vamos multiplicar aqui, ó. Vamos ter menos 2, 3 vezes 1, 3, tem menos 3, 3 vezes 2, 6, tem menos 6, menos da fórmula, nós vamos ter o que aqui? Vamos ter 3 vezes 2, 3 vezes 1 e 2 vezes 1. Vamos ter de baixo para cima, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, vou ter menos com menos que vai dar mais, 3 vezes 2, 6, e eu vou ter mais com, se não tem sinal é menos, se não tem sinal é mais. Se tem um sinal de menos, fica menos. Se tem sinal nos dois valores aqui, se tem 2 sinais de menos, fica mais, que menos com menos é mais. Mas se tem um menos somente, fica menos. Daí vamos continuar a calcular nosso determinante. Nesse caso, como não tem letra, é só calcular cada um separado. Vamos ter a primeira parte menos da fórmula a segunda parte. Dica: sinais iguais, ó, que é negativo, negativo, negativo. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Ou seja, vai repetir o sinal de quê? De menos, porque todos são negativos. Eu vou somar. 2 mais 3, 5 mais 6, 11. Sinais iguais, soma e repete o sinal. E aqui eu vou ter 5 mais 3,
Não. 2 mais 3, 5. 5 menos 6, menos 1. Pronto. Eu vou ter isso. Aí vai aquela questão dos sinais. Ó. Vamos ter como determinante o valor menos 11. Aí menos com menos, mais 1. E o determinante vai ser o quê? Tem um menos 11. Pago 1, fico com menos 10. Esse é meu determinante. Aqui embaixo. Determinante. É o nosso resultado, nosso cálculo. O que a gente pode concluir? Que a gente já sabia no caso, né? Que como o determinante deu menos 10, está desalinhado. Só está alinhado quando der exatamente 0. Deu outro número que não é 0, está desalinhado. E quando está desalinhado, vai gerar o quê? Vai gerar um triângulo. Então isso aqui, esse determinante vai gerar um triângulo. O que acontece? Que essa questão, ela quer saber a área do triângulo. E eu vi no slide anterior. Cadê isso aqui? Volta. Pronto. Eu vi no slide anterior que eu posso encontrar a área do triângulo multiplicando pela metade. Ou a mesma coisa, dividindo por 2. Então, vou primeiro o meu cálculo. Vou pegar a fórmula. Que no caso, área A. Muito abiscado. A área do triângulo vai ser determinante em módulo dividido por 2. Esse módulo são essas barrinhas verticais aqui. Ó. Isso é um módulo. E para que isso serve? Quando eu trabalhar com módulo, esse nosso módulo, ele quer dizer distância. Módulo equivale, é a mesma coisa de distância. Módulo é distância. E a distância, ela não pode ser negativa. Logo, como a distância não pode ser negativa, o meu valor em módulo sempre vai ser positivo. Então, eu vou ter módulo de menos 10, que é a nossa resposta, dividido por 2. Como está em módulo, eu vou entender que esse menos 10 vai ficar transformado em positivo, vai ficar 10 sobre 2. O que vai dar como resposta para nós o valor 5, ok? Recapitulando um pouco. Eu utilizo o mesmo cálculo que a gente viu hoje de alinhamento, calculo enquanto determinante. Esse determinante, para ser triângulo, esse determinante vai ser diferente de 0. Daí, pegamos o determinante e dividimos pela metade. 10 dividido por 2 deu 5. E esse valor, como é um valor de área, um valor em módulo, ele não vai ser negativo. Mesmo que tenha sinal negativo, ele vai se tornar um valor positivo. Ok? Vamos calcular aqui outra área. Nesse caso aqui, muito melhor, porque aqui já dá o recurso do plano cartesiano, e ele também mostra que aqui vai ser um triângulo, porque os 3 pontos A, B e C não estão alinhados, mas eu quero a área. Se fosse para calcular a área só medindo aqui, daria um pouco mais de trabalho, mas a gente pode calcular facilmente pelo determinante de matriz. Aí, primeira coisa, vamos identificar os pontos. Tem alguns alunos que quando vê um gráfico desse não vai identificar os pontos. Mas vamos lá, vamos preparar para isso. Ponto A vai ter coordenada x e y. Ponto B, x e y. Ponto C, x e y. Como é que eu vou identificar? Vamos para o gráfico. Pego A, ele vai sair para cá e para cá. O que for deitado na horizontal é o primeiro. O que for em pé na vertical, o segundo. Então vai ser 1 e 3. Ponto B, 7, deitado aqui na horizontal, e o vertical, 1, 7 e 1. Ponto C, 3 e 5. Sempre é esse valor de x primeiro e depois o valor de y. 3 e 5. Agora que eu tenho os pontos, eu aplico na nossa matriz, que a gente aprendeu hoje. 1 e 3, 7 e 1. 7 é horrível. Menos. 3 e 5 e volta para 1 e 3. O cálculo é o mesmo de sempre. 1 vezes 1 mais... Isso é número positivo, então o cálculo vai ser bem fácil. 7 vezes 5, 35. Mais 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes 5, 5. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 3, 21. Mais aceitável.
Aí lembrando que esse menos aqui do meio é da fórmula, então ele se mantém. E a gente vai calcular separado, porque não tem letra, é só calcular tudo de uma vez, não tem letra. 1 mais 9 dá 10, 10 mais 35, 45, menos da fórmula. 5 mais 3 dá 8, mais 1, 29. Logo, nosso determinante ele vai ser 29 menos 45 menos 29, que vai dar 16. Lógico que como aqui a gente percebe na figura que está desalinhado, e desalinhado é a mesma coisa de triângulo, vai gerar um triângulo, então esse determinante aqui ele não dá igual a zero, está desalinhado, é triângulo. Só que a questão pede a área, e a gente viu no exemplo anterior que a área vai ser o quê? A resposta positiva em módulo dividido por 2. Então, 16, como aqui já é 16 positivo mesmo, para fazer logo direto, 16 dividido por 2, nossa área vai ser 8. 8 é a unidade de medida que for, ou posso colocar até o A. Esse o A quer dizer, esse o A é de unidade de medida, ok? Qualquer que seja ela. Então aqui vimos um outro exemplo de como calcular a área. Calcula o determinante do mesmo jeito que a gente viu, e ao final pega a resposta, independente se positiva ou negativa, divide por 2 e torna ela positiva. Basicamente é isso a ideia de você determinar a área de um triângulo pelos seus vértices. Vamos agora a algumas questões mais interessantes, mas ainda totalmente relacionadas ao nosso conteúdo. Essa daqui fala, determine o valor de y, ou seja, temos uma letra nas coordenadas, de maneira que os pontos P, Q e R, no caso, mesma coisa de A, B e C, sejam os vértices de um triângulo qualquer. O que é que isso quer dizer? Nós já fizemos uma questão parecida, deixa eu encontrar aqui ela, pronto, onde a gente fez o cálculo para determinar uma expressão no determinante, e a gente igualou esse valor a zero. Por quê? Porque aqui queria que esse valor ele forçasse um alinhamento. Já nesse nosso exemplo agora, a questão é que esse valor seja um triângulo, ou seja, fosse um desalinhamento. Nossa resposta D, ela não vai ter que ser igual a zero, ela vai ter que ser diferente de zero. Para quê? Para que esses pontos não estejam alinhados, para não estar alinhado. Ou seja, gerar um triângulo. Não está alinhado. Automaticamente ser triângulo. Tem que ser um triângulo. E como é que a gente faz essa questão? Do mesmo jeito das outras. Mesma coisa. Vou ter determinante igual a... Vamos ter nossos valores da questão, que é 1 e 3, 3 e 4, y e 2, e 1 e 3 novamente, porque repete. E ao invés desse meu determinante ter obrigatoriamente que ser igual a zero, esse meu determinante vai ter que ser diferente de zero. Mas o cálculo é o mesmo. A ideia é que vai ser o contrário, o oposto. O cálculo é o mesmo. Vamos lá para o cálculo. Mesma coisa aqui. Vai ficar, primeira parte, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 2, 6. Y, que é a letra. Y vezes 3, mais 3y. Fecha. Menos da fórmula, segunda parte do cálculo. 1 vezes 2, 2. Y vezes 4, 4y. E 3 vezes 3, 9. Fecha. Isso aqui é o nosso cálculo do determinante. Como eu falei naquele outro exemplo, quando tiver letra, faz logo os números para facilitar o cálculo. Deixar a letra para depois. 4 mais 6, 10. Mais 3y. Menos da fórmula. 2 mais 9, porque aqui é y. 2 mais 9, 11. Mais 4y. Fecha. E aqui vem aquilo que eu falei. Quando tiver letra, a primeira parte eu vou repetir. E a segunda parte eu vou trocar o sinal. Por quê? Porque esse menos aqui, ele troca o sinal de todo mundo.
Como é que fica? Fica 10 mais 3y. Esse daqui não tem sinal, é mais, fica menos 11. E esse 4y que está mais fica menos 4y. E eu vou igualar isso tudo o quê? A zero. Só que eu não vou igualar a zero, propriamente dito. Eu vou pegar isso aqui e vou considerar isso aqui diferente de zero. Vamos finalizar logo aqui. Agora eu vou aproximar os valores de mesma família, mesmo tipo. Por exemplo, os valores que tem letra, eu vou aproximar eles. Não estou calculando, estou aproximando. 3y com menos 4y. Tem algum outro valor que tem letra? Não. Então, vou pegar o menos 11 mais 10. E o meu determinante, que vai ser uma expressão, ele vai ser 3y menos 4y, ele vai dar menos y. 11, menos 11 mais 10, sinais diferentes, subtrai do final do maior, vai dar menos 1. Essa é a expressão do determinante. Esse é o determinante. Determinante. E qual é a condição dessa questão? Que sejam triângulos. Para ser o triângulo, volta a minha ideia inicial. Qual era? Que o determinante tem que ser diferente de zero. Então, para ser triângulo, D é diferente de zero. Logo, a minha resposta, que é o D aqui, ó, deixa eu diminuir aqui no L. Minha resposta, que é esse D aqui, menos y menos 1, ela vai ter que ser diferente de zero na equação. Então, para me calcular o valor da letra, o que eu faço? Menos y diferente de... Entenda esse diferente como se fosse um igual. Só que aqui a ideia é o contrário, mas a maneira é a mesma. Esse menos 1 que está a menos vai passar um positivo. Opa, passar um positivo. E como é conveniente que eu tenha a letra positiva, eu vou multiplicar a expressão, a equação, por menos 1. Aí vai ficar menos com menos mais, diferente, porque aqui é a ideia inversa, e esse 1 que não tem sinal é mais, fica menos 1. Essa é a nossa resposta. Quando eu quero induzir, colocar uma coordenada que seja... cadê? Pronto. Dei meu exemplo. Pronto. Quando eu quero colocar uma coordenada para ser alinhado, eu vou pegar a expressão e igualar a zero. Quando eu quero colocar uma coordenada para ser desalinhado, deixa eu encontrar aqui de novo. Pronto. Eu vou colocar o determinante sendo diferente de zero, ok? Então, nossa resposta vai ser menos 1. E, cadê aqui? Não, pronto. E para fechar, um último exemplo, aqui, uma questão mais interessante, mesma coisa da outra, só que, vamos lá, aqui é um pouco mais complexo, tem mais passos. Diz o quê? Para terminar nossa aula. Dados os pontos A e B, qual deve ser a coordenada y do ponto C? Tem um A, B e C, e a C tem a letra. Tipo aquela outra. Para que a área do triângulo, aqui já está dizendo que é um triângulo, e já está dizendo a área, que tem A, B e C como vértice, seja igual a 45. Aqui, não quer só um valor para a letra, para ser alinhado ou desalinhado. Aqui já tem um valor, para além de ser desalinhado, para gerar uma resposta 45. Ah, mas confuso. Não, só tem um passo a mais depois, mas a ideia é a mesma. A gente vai pegar o quê? Determinante. E esse determinante aqui vai ser diferente de zero. Por quê? Porque vai gerar triângulo, mas não nem associar isso não. Determinante. O que eu faço? Mesma coisa. Pontos 1 e 1, 10 e 10, 10 e y. E aqui vai repetir o quê? 1 e 1. Cálculo é o mesmo de sempre. Sempre. Vou pegar aqui as setas da multiplicação, as retinhas. Vou multiplicar. 1 vezes 10, 10. 10 com y, 10y. Não tem sinal é mais. Aqui tudo é positivo, então vai facilitar nosso cálculo. 10 vezes 1, 10. Fecha. Primeira parte, menos a segunda parte. Aí eu vou ter 1 vezes y, 10 vezes 10, 100. E 10 vezes 1, 10. Daí fecha. Vou igualar isso aqui. Não vou igualar ainda não. Vou resolver o cálculo que eu falei nesse instante. Junta logo os números que não tem letra. Então vai ficar 10 com 10, 20. 20 mais 10y. Fecha.
menos aqui y, 10 mais 100 mais 110. Fecha. Aí aquela parte que eu vi falando, quando chegar na parte final que eu tiver um número e um número com letra, ficar só duas partes, a parte que não tem letra e a parte que tem letra, eu vou fazer aqui o negócio do sinal. A primeira parte eu vou repetir, a segunda eu vou mudar o sinal, e vai ficar como 20 mais 10y, aqui não tem sinal, é mais, fica menos com mais, menos y, e aqui vai ficar o quê? Mais, fica menos 110. Daí, eu vou aproximar os números de mesma família, tipo quem tem letra com quem tem letra, vai ficar 10y menos y, e mais 20 menos 110, e o meu determinante, que vai ser uma expressão, vai ser 10y menos y, 9y, e 20 menos 110 menos 90. Esse é o valor do meu determinante. Como tem uma letra, eu não encontrei uma resposta exata, eu encontrei um valor descritivo, uma expressão. Ok? Esse é o valor do determinante. Agora, como chegar no que a questão quer? Porque ela não está dizendo que o determinante vai ser zero, ela não está dizendo que o determinante vai ser diferente de zero. Ela está dizendo que o determinante, que a área ela vai ser 45. Como fazer isso? Vamos para cá, deixa eu tentar ver se faço aqui mesmo. Virar espaço. Dá o sinal. Então, o que a questão quer? Vamos tentar entender. Aqui eu tenho um D. A questão quer que a área, vamos lembrar a formulária, é um módulo determinante dividido por 2. Ela está dizendo que essa área ela vai ter que ser 45, porque a área é 45. Como é que eu vou entender isso com a fórmula? Com a fórmula eu vou entender isso aqui. A área é igual a módulo, aí no lugar do D eu vou colocar o valor equivalente. 9y menos 90, fecha a fórmula, dividido por 2. Isso tem que dar por obrigação, porque a questão mandou 45. Como é que eu faço esse cálculo? 2 que está dividindo passa multiplicando. Eu vou ter 9y menos 90 igual a 2 vezes 45 vai dar 90. 9y igual a 90. Esse 90 aqui está negativo. Como eu quero a letra, ele vai passar positivo. E y vai ser igual ao quê? A 90 mais 90, 180. E esse 9zinho aqui que estava acompanhando o y, ele vai passar dividindo. 180 dividido por 2. Por 2 não, por 9. Opa. 180 dividido por 9. E a minha resposta vai ser o quê? 180 dividido por 9. O valor para dar 45 tem que ser obrigatoriamente quanto? 20. Só vai dar 45 de área. Dá uma separadazinha aqui, ó. Só vai dar 45 de área se o valor da letra for 20. A gente aplica a mesma fórmula do mesmo jeito, com letra. Quando for com letra, tenha cuidado. Primeira parte aqui a gente repete o sinal, aqui a gente troca, porque o sinal de menos vai mudar o que está dentro do parênteses, vai mudar o sinal. Vai simplificando até ficar um valor com letra e um valor sem letra. A partir daí, pega esse valor e coloca no lugar do determinante. Nesse caso, já está dizendo que a área tem que ser 45. Vira uma equação normal e a gente calcula. Então é isso. Essa foi a nossa última questão, uma questão um pouco mais complexa, como sempre, poder ficar no final. É o caso quando a questão já pede a área e quer que você torne essa área a partir de uma coordenada, de um valor encontrado para a coordenada para a área ser essa. E por hoje é só. Na próxima aula a gente continua falando ainda de geometria analítica. Valeu!